Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, você está no canal Bíblia de Fato. E neste vídeo nós iremos falar simplesmente da mulher mais abençoada dentre todas as gerações. Maria, a que foi escolhida pelo Senhor para ser a mãe do Salvador do mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Mas a pergunta é, por que motivos o Senhor Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus? Essa pergunta é curiosa, tendo em vista que Deus também vê características nos seus escolhidos a fim de escolhê-los para uma obra específica. Foi assim com Abraão e muitos outros, mas o exemplo de Abraão está em Gênesis 18 e 19, porque Deus via que Abraão iria encaminhar os seus filhos para andarem no temor do Senhor, a fim de que se cumpra todas as palavras de Deus. Na vida de Maria também. Por isso eu te convido para ficar até o final, porque nós traremos 3 pontos específicos sobre a vida de Maria que fez com que Deus a chamasse para essa obra gloriosa da vinda de Cristo Jesus. Fica conosco até o final, já aproveitando para convidá-lo a ser inscrito no canal Bíblia de Fato e continuar estudando a palavra do Senhor conosco. E o primeiro motivo por que Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus Cristo é simplesmente porque ela é da tribo de Judá. Jesus é filho de Davi, então seu ancestral Davi geraria o rebento de Davi, a raiz de Jessé, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas como provar biblicamente que Maria era da tribo de Judá? Primeiro, leiamos Lucas 1:27. Há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. Então José está confirmado por esse texto que ele é da casa de Davi. No versículo 32, o texto diz que ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Gabriel falando com Maria. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Mas para ratificarmos que Maria, de fato, é da tribo de Judá, nós precisamos ler no capítulo 2 de Lucas e os versículos 4 e 5. O texto diz que, e subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré à Judeia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Até aí estamos falando de José. Mas o versículo 5 diz, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E o detalhe de estar grávida é que confirma mais ainda a necessidade de Maria ir até Belém para alistar-se. Se ela não fosse da tribo de Judá, ainda estando grávida, ficaria em Nazaré e não iria. Mas mesmo sendo grávida, eles obedeceram ao governo e ao alistamento e se arriscaram nessa caminhada e nessa trajetória a fim de alistar-se em Belém. Então, o primeiro motivo porque Deus escolheu para cumprir a palavra que da casa de Davi viria o Salvador. O segundo motivo porque Deus escolheu Maria simplesmente é por causa do favor de Deus, o favor imerecido de Deus. A graça de Deus cercou a vida de Maria, assim como cercou a vida de muitos escolhidos e escolheu ela para esse propósito. Deus chama quem Ele quer. E os textos de Lucas 1, do 28 ao 30, mostra o anjo Gabriel se apresentando a Maria e disse, salve agraciada. Agraciada é aquela que é favorecida. E ele diz, o Senhor é contigo, e bendita és tu entre as mulheres. E ela, ouvindo isso, ficou um pouco perturbada e considerava que tipo de saudação é essa? Saudação diferente e estranha. Mas o anjo diz, não tenha medo, porque achaste graça diante de Deus. Nós podemos ouvir essa linguagem quando Deus fala com o próprio Noé para salvar o mundo de então, que é a sua família, na arca de Deus. Da mesma maneira também Deus escolhe a Virgem, a moça Maria, para uma grande obra, pelo favor de Deus, favor imerecido,
pela graça e a misericórdia do Senhor, Maria foi escolhida. A terceira coisa porque Deus escolheu Maria é porque Maria ela teve fé e disposição para se submeter à revelação de Deus para ela. O anjo chega a Maria e diz que ela conceberá um filho. E ela diz: como pode ser isso, visto que eu não conheço o varão? Esse conhecer não é conhecer alguém, mas é conhecer no sentido sexual, porque ela já está desposada com alguém, ou seja, ela já conhece quem será o seu marido. Então ela diz: eu não tenho relações com homem algum. Mas o anjo explica que será o poder e a virtude do Espírito Santo que vai gerar a criança e vai também proteger Maria em todo esse processo. E o anjo ainda dá uma confirmação que Isabel, a sua prima, está grávida, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria se dispõe a esta grande obra, que eu intitulo de uma obra estranha. E ela diz em Lucas 1,38, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo foi embora, porque o propósito foi cumprido. Então Maria foi escolhida por Deus, porque ela se dispôs com fé a se entregar ao propósito de Deus. E a quarta coisa, porque Deus escolheu Maria, lembra que eu falei de Abraão e suas qualificações, que Deus também chama as pessoas por suas características pessoais? Quando o anjo se ausentou, Maria foi apressadamente às montanhas à casa de Isabel. E quando saudou Isabel, a criança no ventre de Isabel saltou cheia do Espírito Santo para se cumprir a palavra sobre João Batista. E a própria Isabel começa a profetizar e diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? E ela finaliza em Lucas 1,45 dizendo: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Por que Deus escolheu Maria? Porque simplesmente ela creu nesse chamado estranho, de sem ter um homem ainda, vai engravidar do poder de Deus. E Deus conhece os corações e escolheu Maria para um grande propósito, uma grande obra, e ela teve este grande privilégio pela graça de Deus. Antes de falar do quinto ponto, porque Deus escolheu Maria, eu quero convidar você a deixar o seu like neste vídeo, porque isso é muito importante para que os vídeos continuem sendo sugeridos pela plataforma de busca do YouTube. Mas continue conosco, porque o quinto motivo porque Deus escolheu Maria de Nazaré para ser a mãe de Jesus é por causa da sua humildade. Isabel, estando cheia do Espírito Santo, começa a profetizar. Então Maria pronuncia o seu cântico, o cântico de Maria, ou o Magnificat. E ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou na humildade da sua serva, pelo que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. No versículo 50 diz que e a sua misericórdia dura de geração em geração a todos aqueles que o temem. No capítulo 2 e no versículo 19, diz que Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as no seu coração. Anjos apareciam, informavam aos pastores que Cristo nasceu. Eles iam lá, contava que os anjos apareceram. Depois veio Simeão, veio Ana, e Maria, na sua simplicidade, no seu temor e na sua humildade, conferia na sua comunicação e intimidade com Deus tudo aquilo que estava acontecendo. A característica de ser humilde é saber qual é a sua posição diante de Deus e diante dos homens. Vem de humus, estrumo, terra, chão. É saber que mesmo nós não sendo nada, em nós habita o espírito de excelência. E Deus escolhe quem Ele quer para o propósito que Ele quiser. E mesmo sendo seres humanos simples e comuns, Deus faz obras grandiosas àqueles que são humildes e se entregam a Ele, porque Deus atenta para o coração quebrantado e contrito.
E o sexto e último motivo do chamado de Deus na vida de Maria, esposa de José e mãe de Jesus, era para que se cumprisse as Escrituras. Em Mateus, no capítulo 2, nos versículos 22 e 23, diz que depois de saírem do Egito, de voltarem para Canaã, José foi avisado em sonhos para ir para a terra da Galileia. E lá eles habitaram em Nazaré. E o texto diz, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. E algum discípulo até disse, viria alguma coisa boa de Nazaré? E nós ainda iremos gravar um vídeo sobre o porquê dessa expressão de ele será chamado Nazareno. Mas, em especial, nesse texto de Mateus 2,23, está relacionado à região geográfica. Então, ele foi criado no norte de Canaã, na pequena vila de Nazaré. Nasceu em Belém. E Deus escolhe Maria de Nazaré, desta cidade, para que eles fossem criados, para que Jesus fosse criado em Nazaré e se cumprisse a palavra do Senhor que diz, e ele será chamado Nazareno. E eu quero finalizar este vídeo dizendo que Deus ele tem um grande propósito na vida de cada um de nós. E ele escolhe cada um de nós de forma poderosa, singular, e usa cada um do povo dele com capacidades e dons diferenciados. E Deus também requer algumas qualificações daqueles que são chamados para a sua obra. Maria é uma mulher abençoada e bendita. Todas as gerações, ela se torna famosa e uma mulher bendita entre as mulheres, porque ela recebeu o encargo de ser a mãe de Jesus Cristo, aquele que ela mesma adorou, chamando de o meu Senhor e o meu Salvador. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Assim como Maria se submeteu ao grande propósito, nós precisamos nos submeter ao propósito de Deus, porque aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. E o poder de Deus gera, cria, faz crescer, coloca no trono, e Jesus Cristo reinou e reina por toda a eternidade. Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus.